sou Edmilson Araújo. Hoje iremos estudar o livro de Jonas. Então esse mês de outubro, eu e Leandro iremos ministrar essas aulas, aprender um pouco mais desse livro, um livro de 4 capítulos, é bem curto, mas podemos aprender muito com esse livro. Antes eu gostaria de iniciar com uma oração, antes da nossa aula. Deus Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um domingo, mais um dia aqui na Tua presença. Por favor, venha nos abençoar, venha Deus nos dar a Sua sabedoria, direção, para que tudo que possa ser falado aqui seja falado em Seu nome, pela Sua Santa Palavra, pelo Seu Santo Espírito, Pai. Apenas me direcione e abra os nossos corações e as nossas mentes. Te agradecemos tanto, porque o Senhor tem sido sempre um Deus muito bom, de muito amor e de muita graça por nossas vidas. Te agradecemos em nome de Seu Filho Jesus. Amém. Muito bom, vamos lá então, iremos estudar o capítulo 1 do livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro do Velho Testamento, né? Ele é uma história muito legal, interessante, onde a gente vai aprender muito. Quem era Jonas? Para a gente iniciar, fazer um breve contexto aí da história e começarmos. Jonas era um profeta do reino do norte de Israel. Ele viveu a sua vida ali no reinado de Jeroboão II. Né? O período que ele viveu foi um período ali entre 739 a 753 a.C. E esse foi um período muito bom assim, para o reinado de Israel. Né? Eles estavam muito tranquilos, prosperidade, uma vida, vamos dizer, bem tranquila, né, de tudo que eles estavam vivendo naquela época. Também havia uma situação. A Síria, ela foi por muito tempo inimiga do povo de Israel, por longa data. Era um inimigo dominante daquela região. Tá? Entre 885 e 665 a.C., os assírios foram ali o que dominaram por um bom período toda aquela região e também os israelitas. Mas nesse momento, nesse período, quando Jeroboão estava reinando, foi também quando ele conseguiu restabelecer as fronteiras do norte de Israel. Então, ele conseguiu fazer isso nesse período. Esse contexto um pouco é ali o que Jonas estava vivendo, exatamente o reinado de Jeroboão. Também conseguimos entender que os assírios, eles por muito tempo dominou aquela região e eles subjugaram ao povo de Israel, né, por um bom tempo, por vários anos. E eles eram um povo muito, muito perverso, muito cruel. O seu exército, por exemplo, era conhecido pela tortura, decapitação, amputação que eles faziam aos seus inimigos, ao povo vizinho. E era uma forma deles mostrar o poder deles com as outras nações. Temos também a cidade de Nínive, que é a cidade onde Jonas é chamado para ir lá e pregar ao povo. O que era essa cidade? Essa cidade era uma cidade muito importante, ela cruzava ali o rio Tigre, ela ocupava uma posição interessante, porque entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, ela era como se fosse uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Havia ali um comércio muito forte, um lado financeiro, né? A cidade ela estava crescendo, acabou sendo uma das maiores cidades da região. Então, esse era o contexto ali onde Jonas estava vivendo naquele momento. Ele tinha toda a visão, ele conhecia ali o povo assírio, a história dos assírios, a cidade de Nínive. Ele era conhecido ali também na sua cidade. Jonas era um profeta de Deus e ele tinha todo e pleno conhecimento sobre o contexto da vida dele no momento atual. É interessante a gente falar isso porque a gente vai entender um pouco mais no decorrer da aula o que Deus quis ensinar para Jonas e que vai também servir para nós. Ele estava então aí no momento da vida dele onde Deus chama ele, Deus o convida para que ele vá até Nínive e vá pregar aquela cidade. Ele vá lá para profetizar, falar com aquela cidade. O sentido da palavra profeta é porta-voz, mensageiro, encarregado por Deus. Para quê? Para dar a mensagem de Deus, para enviar a mensagem de Deus, para manifestar a sua vontade. Portanto, esses homens, esses profetas, eles eram investidos por Deus.
E eles tinham uma missão importante, essencialmente na vida daquela comunidade, na vida do povo, que era falar de Deus, enviar a mensagem de Deus, principalmente uma mensagem espiritual, para cuidar do povo. Principalmente os profetas de Deus anunciavam as suas mensagens ao povo israelita, dando direções a ele. Agora, interessante que Deus chama o seu profeta para anunciar a palavra dele numa outra cidade, uma cidade que era cruel, uma cidade que havia atrocidades, e para um povo que não era judeu. É bem interessante ver isso. Jonas, ele não foi pregar para os judeus, ele foi pregar para os não judeus. E para a gente se aprofundar um pouco mais e começar a conhecer, eu vou pedir hoje que a gente possa ler as nossas Bíblias. Não vai haver o texto aí no vídeo, para que você possa acompanhar. Então eu peço que você vá lá no capítulo 1 de Jonas. Jonas está entre o livro de Amós e Miqueias. Então vá lá, procure, vou dar um tempinho para você situar aí o seu tempo e achar as Escrituras. Então, capítulo 1, Jonas no Velho Testamento. Amém? Todos lá? Iniciando então, versos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus convida Jonas, Deus dá uma ordem a Jonas: vá e pregue aquela cidade. Jonas é chamado para ter uma responsabilidade diante de Deus. Deus o chama e dá a ele uma grande responsabilidade: vá pregar a Nínive. Jonas chama o seu profeta para pregar para os não-judeus. Não era muito do costume de um profeta israelita pregar ao não-judeu. Deus pede isso a Jonas: vá lá e pregue aos não-judeus. Qual que é a visão de Jonas com tudo aquilo? Como que ele reage? Como que ele fica? Versos 3. Jonas fugiu da presença do Senhor. A reação de Jonas é: eu vou fugir. Para que eu vou naquela cidade pregar? Uma cidade de um povo cruel, um povo que só faz maldade, não é nem o meu povo. Eu não vou lá. Eu vou fugir de Deus. Essa foi a reação de Jonas. E muito provável por que Jonas deve ter tido essa reação. O seu coração e a sua mente já estava dominada pelo pecado. O pecado de falta de amor e o pecado de falta de compaixão para aquele povo. E provavelmente, porque Jonas teve essa reação também. Ele possa ter passado um período ali e ele viu talvez muitas atrocidades, ele viu famílias sendo destruídas, ele viu pessoas perdendo bens, propriedades, talvez ele mesmo possa ter perdido. Muitas coisas devem ter passado na mente e no coração de Jonas. E nesse momento, Deus chama ele a ir para a cidade de Nínive. Eu quero deixar uma pergunta e uma reflexão para nós. Como você estaria no lugar de Jonas? Pense e reflita nisso. A ação de Jonas foi: ele queria fugir de Deus, se esconder de um navio, ficar um tempo em outra cidade. Puxa, vou fugir de Deus. Tolice dele. Como é que o cara vai fugir de Deus? Jonas era um judeu israelita. Ele conhecia Deus, ele sabia os feitos de Deus, ele sabia que Deus era poderoso. Na mente dele, ele achava que ele iria fugir de Deus, que ele iria se esconder de Deus. E tanto é que ele sabe desses feitos de Deus. No versículo 9 ele diz: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Cara, como ele achou que ele ia se esconder de Deus? Bem provável que aqui a gente possa pensar: puxa, ele estava sendo ingênuo. Jonas aqui estava sendo totalmente ingênuo. Não, claro que não. Jonas ele não estava disposto a enfrentar o seu pecado.
E eu vou citar 3 situações aqui. Primeiramente, ele não deu atenção para o chamado de Deus. Logo ele desobedeceu a Deus. Ele desobedece uma ordem de Deus. Segundo, seu coração está duro. Falta de amor, falta de compaixão para aquele povo que Deus direcionou a ele ir lá profetizar e falar em nome de Deus. Terceiro, ele não entendeu toda a soberania de Deus na sua vida e de todas as pessoas em volta dele, daquela cidade e tudo mais que poderia haver em volta dele. Esses 3 pontos a gente vai conseguir ver e entender nos versículos, o quanto isso atrapalhou Jonas. Dos versos 4 a 17, nós vamos entender um pouco mais toda essa soberania de Deus. Tudo o que ele faz, como, quando e porquê, pela vontade dele. Toda a soberania sobre os homens, sobre a natureza, tudo está ao controle de Deus e nas mãos de Deus. Me acompanhe nos versos 4 e 5. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo. Verso 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Verso 10. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? No verso 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Dos versos 15 ao 17, então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao ver isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Uau, esses versículos realmente descreve e mostra toda a soberania de Deus. Tudo que aconteceu ali, tudo que estava em volta, Deus estava no controle de tudo. Deus ele vai e consegue mexer e abalar a vida dos marinheiros. Ele dá a ordem para que os ventos soprem, para que a tempestade chegue ao mar. Depois, ele faz com que o mar se acalme e fique tranquilo, logo após Jonas ser lançado ao mar. E ele ordena a um grande peixe: vá lá, engula Jonas e permaneça com ele 3 dias e 3 noites. Todos obedecem a Deus. Toda a soberania dele é demonstrada nesses versos. O que Deus estava fazendo e o que ele queria fazer, do jeito que ele bem entendia que ele deveria fazer. E ainda assim é hoje Deus na minha vida e na sua vida. Mas algo muito interessante aqui. Um homem, esse homem Jonas, estava com o coração e a mente envolvido em pecado. Ele é o único que não consegue obedecer, entender, reconhecer a soberania de Deus. Ele deixa as coisas de Deus de lado e ele não consegue observar o que Deus está fazendo ao lado dele. Ele dorme profundamente e cada vez mais ele se afasta de Deus. E você pode hoje estar nessa mesma situação de Jonas, não querendo entender a soberania de Deus, não querendo obedecer a Deus. Mas olha, isso pode te afastar de Deus. O pecado cauteriza a sua mente, o pecado lhe afasta de Deus. O pecado vai deixar que cada vez mais você não entenda e não reconheça a soberania de Deus na sua vida. Entenda que Deus sempre usa a sua soberania para comunicar algo para nós. É da vontade de Deus, muitas vezes, querer se comunicar com nós. E Ele quer fazer isso. E uma das formas é através da Bíblia. Nós podemos nos comunicar diariamente, todos os dias, de diversas formas, lendo, ouvindo a palavra de Deus. Mas, quando você e eu temos a mente de Jonas e não obedecer a Deus, Ele pode, na sua soberania, trabalhar na sua vida de acordo com o que Ele quer, do jeito que Ele acha que deve ser. Assim é a soberania de Deus. E aí você pode pensar: puxa,
Deus é o culpado disso acontecer na minha vida. Ai, as circunstâncias da minha vida que está acontecendo. Mas muitas vezes isso é uma falta de reconhecimento que você precisa de Deus, que você precisa obedecer a Deus, que você precisa entender o que é essa soberania de Deus. E também por que muito dessas coisas acontecem. Muito disso, assim como Jonas, foi devido ao pecado dele. Muito disso, dessas turbulências que acontecem em nossas vidas, é devido aos nossos pecados. Jonas estava com o seu coração duro, não tinha misericórdia, com falta de amor, por aquele povo que Deus pediu para que ele fosse lá anunciar a sua mensagem. O pecado de Jonas estava o afastando de Deus, levando ele para mais longe de Deus. Pense nisso hoje. O seu pecado está lhe afastando de Deus. Cada vez mais o seu pecado irá lhe afastar de Deus. Veja o que aconteceu com Jonas. Versos 3. Jonas fugiu da presença do Senhor. Verso 5. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Nos versos 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? As Escrituras deixam bem claro e nos revela que Jonas estava cada vez mais se afastando de Deus. Cada vez mais ele estava longe de Deus. Tudo devido ao pecado que estava no coração dele. E é tão importante entender isso porque o que estava acontecendo ali na vida de Jonas também influenciou outras pessoas. Então, o pecado dele também influenciou outras pessoas. O seu pecado, além de afetar a sua vida, afeta a vida de outras pessoas. No verso 12, diz: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Precisamos entender que os nossos pecados afetam a vida de outras pessoas. E você pode se perguntar: puxa, Ed, como assim? Como o meu pecado afeta a vida das pessoas? Afeta de diversas maneiras. Quando você usa o artifício da mentira, provavelmente você vai estar prejudicando alguém. Quando você está no namoro, o seu namoro é impuro, com relações sexuais antes do casamento, você está usando o corpo da outra pessoa. Você está prejudicando essa pessoa. Você está usando o corpo dela como um objeto. Quando você, que tem família, pai, mãe, no seu amplo lar ali, os cuidados de família que você não tem, de sentar com seu filho, de educar, de falar da palavra de Deus para ele, de dedicar um tempo de amor, de carinho, de atenção. Assim também a esposa, o esposo, que não para, não senta, não tem um tempo divertido, não tem um tempo de curtir, de passear, e muitas vezes está envolvido em ficar, em casa eu estou cansado, vou assistir televisão, perde tempo assistindo Netflix, mas não tem tempo para cuidar da família. Tudo isso é falta de amor. E essa falta de amor afeta o próximo. Então sim, o seu pecado afeta a vida de outras pessoas. Eu tenho uma experiência não muito boa. Eu preferi viver muitos anos da minha vida sem obedecer a Deus, curtir a vida e fazer o que eu bem entendia, o que eu bem queria. E nessas curtições veio o nascimento do meu filho. E por vários motivos, escolhas que eu fiz em querer viver e manter a minha vida no pecado, eu passei um longo período aí sem curtir momentos da vida do meu filho, sem acompanhar fases da vida do meu filho. E sei que isso trouxe algumas sequelas para ele. E o que eu quero dizer com isso? Foi uma decisão minha de viver o pecado. E os meus pecados afetaram a vida do meu filho. Os meus pecados afetaram muitas outras vidas. Eu não estava entendendo e enxergando a soberania de Deus sobre a minha vida.
entender que eu precisava voltar para Deus e obedecer a Deus. Jonas, ele deixou que o amor que não estava brotando no coração dele, a falta de compaixão, estava cada vez mais me afastando de Deus. O pecado estava fazendo isso. E você, hoje, qual pecado está afastando você de Deus? O que realmente está lhe afastando de Deus? Você acha que hoje você está mais longe de Deus ou que você está mais próximo de Deus? Eu quero passar algumas aplicações aqui para que a gente possa levar para o nosso dia, para a nossa semana, para a nossa vida, coisas práticas que vai nos ajudar a muitas vezes reconhecer a soberania de Deus, entender o amor, a graça dele sobre nossas vidas, mas precisamos aplicar esses tópicos em nossa vida. Obedeça a Deus e confie nele. Obedeça fielmente a Deus e apenas confie nele. Reconheça e entenda a soberania de Deus sobre a sua vida e sobre tudo que envolve a sua vida, em toda e qualquer circunstância. Assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Todos nós temos responsabilidades diante de Deus. Assuma a sua responsabilidade diante de Deus. O seu pecado afeta a sua vida e o seu pecado afeta a vida de outras pessoas. Aplique esses tópicos na sua vida. Pense e reflita sobre isso. Isso vai te ajudar cada vez mais você se aproximar de Deus. Não deixe que as circunstâncias tomem o seu coração e a sua mente, assim como Jonas deixou as circunstâncias ali do momento tomar o coração dele. E ele não esteve disposto, não estava disposto a ir até Nínive e falar da mensagem de Deus para as pessoas. Mas Deus é tão incrível que Deus ainda vai lá no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia e salva Jonas do mar, leva ele até a praia através do peixe e reconstrói a vida dele, reconstrói a mente e o coração dele. E é isso que eu quero passar para nós hoje. Tenha um coração de olhar para Deus, de obedecer a Deus, de entender a soberania dele, para que cada dia da sua vida você possa se aproximar cada vez mais e mais perto de Deus. Amém? Obrigado. Era essa mensagem que eu queria dar para nós hoje. Vamos ter as próximas aulas, onde o Leandro vai nos ensinar cada vez mais, nos próximos capítulos. No mês de outubro, vamos aprender cada vez mais com o livro de Jonas. Tenham um ótimo domingo. Obrigado a todos. Um abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.